Eu acho que muitos se viram como um espelho, aí, inclusive eu. Comecei mais ou menos junto com o Wilson, até 2 anos antes, mas nós já somos vovôs, aí, nossos cabelos brancos não nos desmentem, né? Nós somos os vovôs da internet, nós começamos praticamente junto com a operação de IP das teles, logo em seguida, e estamos aí até hoje. Eu sempre costumo fazer uma brincadeira, que provedor de internet é que nem barata, né, Wilson? Já deve ter ouvido isso, né? Tu mata uma, sai 20 de dentro, né? Então, a gente já passou por todos esses percalços aí que o Wilson falou, e nós estamos vivos, fortes e cada vez maiores. Tenho certeza que a maioria de nós aqui, mesmo com toda a concorrência, com toda a deslealdade, falta de uma legislação que ajude os pequenos, uma classificação tributária competente para nós, conseguimos superar esses desafios e estamos aí presentes, fortes, vivos no mercado aí para conseguir superar cada vez mais esses desafios. Esse é um objetivo da Internet Sul. Antes do Itacir começar ali, eu só gostaria de dizer mais uma coisa. Nós temos um objetivo muito ambicioso esse ano, que é fazermos um censo. Tá? Um censo, saber. Não vou entregar a raiz da minha empresa, mas nós queremos saber algumas perguntas genéricas muito importantes. Quantos acessos vocês, qual é o percentual, qual é a classe da população que vocês atendem, quantos empregos nós geramos. Por quê? Porque a gente chega, às vezes, no governo estadual ou no governo federal e o sujeito vai lá na Anatel e diz, olha, mas aqui no sistema aqui só aparece 900 mil acessos. Mas como? 900 mil acessos tem dentro dessa sala aqui hoje, né? E a gente fica falando e o governo não nos ouve. Por quê? Porque a maioria das nossas empresas está no Simples, existem muitos provedores, até a maioria, dá para dizer, que não declara lá nas suas notas fiscais o serviço de telecomunicações, e aí não vai aparecer na receita. Então, isso nos ajuda, de repente, a pagar um pouquinho de imposto, menos de imposto lá na frente, mas lá, quando a gente precisa pedir uma frequência, quando a gente precisa pedir um poste mais barato, quando a gente precisa pedir alguma coisa, uma legislação tributária competente, o que acontece? Essas formiguinhas aí, com esse pouquinho acesso aí, o setor é muito pequeno. A gente sabe que a realidade não é essa, então nós precisamos alguma pesquisa, nós precisamos um censo. A Internet Sul tem um objetivo muito ambicioso de fazer um censo dos provedores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E as outras associações também vão copiar, vamos entregar o modelo para elas, para que elas façam também o censo, para que a gente possa chegar no ministro lá e dizer, olha, nós somos aqui 5 milhões de assinantes, nós somos 4 milhões de assinantes, nós somos 10 milhões de assinantes, está aqui, nós atuamos nessas regiões, com esse número de usuários, e nós queremos isso, isso, isso. Então, fazer uma proposta, finalmente, elaborar uma proposta do que o nosso setor precisa e o que o nosso setor quer do governo federal, do governo estadual, para que a gente possa crescer mais e mais rápido e realmente haver uma certa isonomia que a gente sabe que não há. Itacir, são teus aí os próximos minutos. Ok, obrigado, Luciano. A pauta de hoje é fomentar o debate, tá? Porque individualmente fica difícil para nós, né? A minha pauta aqui vai ser um pouquinho mais atual, tá? Agradeço ao Wilson pela retrospectiva, isso é muito bom para a gente, né? Para relembrar de onde a gente veio, tá? E vai ser um modelo de provocação para vocês, tá? Eu quero que vocês interajam, tá, com esse debate. Eu vou demonstrar o cenário atual ao meu ponto de vista. Tá? Eu consegui montar essa apresentação de última hora. Primeiramente, eu vou abrir um filminho aqui para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu tenho esse filme salvo na minha máquina já há alguns anos. Tá? Provavelmente muitos de vocês já viram ele, tá? Mas seguidamente eu pego e olho ele de novo porque ele me faz bem. Tá? Só um pouquinho, deixa eu me achar esse bichinho aqui. Sucesso, reconhecimento, Desculpa aí. fama, glória.
Muitos de nós lutamos por motivos assim, mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. Brothers! What we do in life echoes in eternity. E temos também expectativas com relação ao futuro. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Greatness is a vision. Exactly. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos, mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria e há momentos agitados, decisivos, em que apenas a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os reveses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam, surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro sem medo, sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para as situações difíceis. O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença. Às vezes nos perguntamos: como enfrentar as mudanças radicais que se apresentam diante de nós? Como atuar num novo cenário, onde coisas que fazíamos também precisam ser reaprendidas? Strength and honor. Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais? E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O mais incrível é que justamente diante de situações adversas, muitos redescobrem o que tem de melhor: a ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança, a consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem, quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes, não é fácil adaptar-se aos novos meios ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança nessa hora só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção, são fundamentais. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido e obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer. O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais.
Pessoal, desculpem as falhas do cabo aqui, tá? Eu tenho esse filme desde 2007, tá? Acredito que vários de vocês já tenham assistido ele, tá? É um filme motivacional que eu tiro muitas coisas desse filme. Depois, se vocês quiserem, ele está disponível na internet, tá? É só procurar por Gladiador, tá? Que vai fazer bem a todos. Como todos sabem aqui, hoje a pauta, e quem está aqui, são todos provedores de internet, é sobre o nosso mercado de internet. A minha provocação e a provocação do tema é justamente como fazer para enfrentar os grandes, né? Eu fiz algumas ilustrações aqui para mostrar com quem a gente tem que conviver diariamente, competir, os nossos clientes, né? Vejam essa palma da mão. Nessa palma da mão hoje se encontram os maiores detentores do nosso mercado. Como vocês podem ver, eles também fazem alianças, eles também se unem. Vou começar aqui da Telefônica e a Vivo. Recentemente houve uma fusão. O grupo da Embratel, NET, claro, também é a mesma empresa. A nossa incumbent, que é a Brasil Telecom, a Oi, que vem que é a empresa que cobre o Brasil todo, e a mais nova, que é a GVT, que é de um grupo muito forte, tá? E nós, ISPs, tá? Memorizem bem essa tela. Essa nossa apresentação a gente vai poder retroceder, voltar quando vocês acharem necessário, tá? Eu também tirei algumas informações do site da Teleco e da Anatel. Hoje esses quatro grandes grupos detêm 88,5% do nosso mercado, tá? Então, praticamente elas dominam o nosso mercado. Os outros 11,5% são divididos entre nós. Eu coloquei aqui centenas, mas eu até penso que são milhares, né? Porque eu coloquei centenas para não... Porque muitas SCMs não fazem o serviço de provedor de internet que a gente faz aqui. Muitas SCMs praticam outros negócios específicos, tá? Então, eu não tenho essa informação exata para poder colocar milhares. Estas grandes operadoras possuem algumas características comuns, tá? Elas possuem capital aberto, são sociedades anônimas com milhares de acionistas, tá? Elas possuem executivos capacitados e diversificados. Elas têm estrutura diretiva completa, tá? Investimento massivo em marketing. Elas gastam muito mais do que as nossas empresas em marketing. E tem uma grande rede de revendas, como elas já são, a exemplo da Oi, ela herdou todo do sistema Telebrás, então elas já vêm com uma estrutura de muito tempo. Para cada nível tem metas pesadíssimas que sobrepõem e impõem práticas agressivas de mercado. Precisam abrir mercado para sustentar suas estruturas e dar retorno aos acionistas. E o caminho mais fácil para isso é buscando os pontos mais frágeis do mercado. Isso todo mundo sabe, né? Quando uma empresa investe, vai buscar alguma coisa no mercado, ela sempre vai primeiro no ponto mais frágil. Por que eu escrevi isso daqui? Aqui, especificamente em Chapecó,
a menorzinha das 4, chamada GVT, ela estava namorando a entrada dela aqui, estudando a cidade há muito tempo. Eu, como trabalho diretamente com as operadoras, eu consigo algumas informações que talvez não cheguem até vocês. E por que eu coloquei os pontos mais frágeis do mercado? Adivinha quem é que financiou a entrada da GVT aqui em Chapecó? Nós resistimos durante 2 anos, seguramos para que ela não viesse para cá. Novamente, os provedores locais poderiam ter retardado um pouquinho mais. Iria acontecer, mas a gente poderia ter retardado um pouquinho mais. Tá? Faltou um pouquinho de união, um pouquinho de conversa, talvez algo a mais. Tá? Esse é o ponto frágil. Tá? Nós precisamos nos fortalecer. Isto não é tão difícil quanto possa parecer. Vocês viram hoje aqui, a gente tem como exemplo 2 associações convivendo pacificamente, uma ao lado da outra. Tá? Nós precisamos aprender a fazer isso também. Tá? Para fortalecer sua posição, provedores locais precisam, primeiro, pensar diferente. Tá? Para preservar o nosso mercado, eu sugiro que nós precisamos ter mais foco no mercado. Hoje, o que a gente vê nos provedores, muitos já estão mais organizados, outros não, que não se tem tido muito foco. Na verdade, não se sabe o que se quer, né? Só se sabe reclamar do governo, né? Só se sabe reclamar do concorrente, da operadora, né? E ninguém foca certamente e fala o que realmente quer. Né? Muitos não sabem nem o que estão vendendo. Né? Não tem uma estratégia, um objetivo. Tá? Não se vê muita padronização de qualidade. Né? Vão aqui no Paraguai, compram umas caixinhas e vêm aqui e instalam e acham que são empresas de telecom. Isso você vê muito também. Tá? Então, precisa ter uma padronização, precisa-se ter qualidade. Se a gente quiser começar a aparecer naquela fatia, nós precisamos nos profissionalizar. Estão aqui 2 associações presentes na Internet Sul, a gente fez um trabalho bacana, para quem é associado sabe, tá? O que é padronização de qualidade? Acessem o site da Internet Sul, procurem, que tem muita coisa boa lá. Tá? Tem um material todo maduro lá. Nós precisamos buscar redução de custo constantemente. Né? Nós precisamos construir redes profissionais. Eu tenho invertido essas 2 linhas. Né? Algumas sugestões que eu dou a vocês. Depois que vocês conseguirem começar a conversar com o seu vizinho, com o provedor do lado, com a cidade, entre operadoras, isso já está bem mais maduro. Tá? O que é redução de custo, o que é construção de rede profissional, o que a gente consegue colocar em conjunto. Eu tenho um cenário aqui, vou citar até Chapecó, é um cenário palpável para vocês. Eu construí uma rede aqui em Chapecó, uma rede metropolitana, 2 anéis,
com uma extensão de exatamente 29 quilômetros e 300 metros, em 2011, para atender a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Na época que eu construí, eu achei estranho uma cidade desse porte não ter rede de fibra ótica na cidade, né? Só tinha o meu cabo lá. Ontem, eu entrei na cidade às 4 da tarde, eu tomei como surpresa, né? Os postes já estão cheios. Tem 4, 5 cabos lá, né? Isso demonstra que vocês não estão unidos, vocês não conversam, vocês estão sobrepondo redes, vocês estão botando dinheiro para o ralo, colocando dinheiro fora, né? A operadora não faz isso daí. A operadora faz isso daí no máximo com os drops de last mile, da última milha para atender o cliente final. Nós temos como exemplo o último backbone construído no Sul, que foi feito entre o consórcio da Embratel, da Claro e da Vivo, tá? Onde eu faço parte também, pequenininho. Isso é feito a 4, 6, 8 mãos, né? Um projeto desses custou 70 e poucos milhões de reais, feito a várias mãos, a gente consegue chegar muito mais longe e economizar nesse investimento, tá? A operadora faz isso daí, por isso que ela consegue ser competitiva, tá? Planejamento tributário. A gente tem visto muito, eu tenho aqui em Santa Catarina 33 provedores clientes. A gente tem visto que muito poucos deles estão preparados. Não vou falar ninguém, porque alguns estão, mas muito poucos a gente vê que estão preparados com planejamento tributário, né? Se tem um contador só para guardar livro, na verdade nem contador é, guarda livros, tá? Nós precisamos ter um planejamento tributário. A nossa fiscalização é muito sagaz, nós precisamos nos preparar para sair do simples. Tem muita empresa aqui que quer crescer, está no simples. Quando ela sair do simples, ela vai quebrar, porque ela não vai estar preparada para encarar os desafios. Fazendo um pouquinho dessas mágicas aqui, a gente consegue fazer uma preservação e aumento de rentabilidade. A ideia é colocar alguns pontos, eu gostaria até que vocês anotassem alguns, para que a gente seguisse com esse debate, e aprofundar alguns mais, se a gente tiver tempo, outros menos. Tá? Tenho aqui algumas sugestões para preservar o nosso mercado. Tá? Nós precisamos surpreender sempre. Parar de vender preço, parar de fazer leilão do nosso trabalho. Tá? Vender produtos com qualidade diferenciados. Ser criativos, desenvolver produtos e soluções. O provedor local precisa unir-se com o provedor local, não pode ser inimigo e concorrente. Tá? Porque crescendo juntos, crescemos todos, crescemos mais. Aí a gente consegue uma fatia maior do mercado. Esta é a minha contribuição. Eu fui convidado para fazer essa palestra, não sou muito bom com as palavras. Tá? Está dado aqui o recado. Eu talvez tenha pego um pouquinho forte demais, ter pego na ferida de alguns, mas realmente esse é o meu jeito de ser. Nós precisamos realmente, primeiramente, nos unir, participar das associações que nós temos aqui, 2 belas associações disponíveis. Acabou. Se alguém quiser que eu retorne alguma tela para alguma pauta, estou à disposição. Alô, alô. Itacir. Se alguém tiver alguma pergunta para qualquer um dos dois, eu vou liberar aí 2 manifestações aí, perguntas, declarações, manifestações. Eu acho que é muito importante aí a participação do Wilson e do Itacir, cada um à sua maneira, né? E cada um do seu jeito, encarando os problemas de frente, não fugindo deles. Quem quiser aí, levanta a mão, a Ali vai me ajudar aqui com o microfone, não precisa sair, só levantar a mão, aí ela vai levar o microfone lá, tá?
Alguém gostaria de fazer alguma manifestação lá atrás? Olha, por favor. Rapidinho, que nosso tempo já está um pouquinho ultrapassado, mas um pouquinho. Com relação à parte... Só te apresenta primeiro. Vinícius. Da onde? De Panambi, Rio Grande do Sul. Panambi, norte do Rio Grande do Sul. Sobre a parte de fazer, digamos, parceria com outras empresas da própria cidade. Como seria, digamos, um método bom de fazer? Porque geralmente tem as brigas de preço, briga de velocidade. Como fazer para todos, digamos assim, ter uma divisão correta do serviço e dos clientes? Vinícius, existem várias formas. Tá? Você falou, primeiramente vocês precisam conversar, tá? Não ser inimigos. Tá? Tendo diálogo já é um grande começo. Né? Imagina se os dois trabalham com rádio com a mesma frequência. Tendo esse diálogo já se resolve um grande problema aí. Né? Que bacana que ficaria, né, se você conseguisse fazer um acordo com o seu concorrente e falar, dizer, eu vou trabalhar dos 500 não sei quanto, até os 5.500 você trabalha dos 5.500 aos 5.800. Né? Não seria o melhor dos mundos para vocês dois? Ambos ganhariam com isso? Tá. É uma coisa que as operadoras fazem muito, e tu pode me corrigir se eu estiver errado, é fazer compartilhamento do backbone. Né? Muitas vezes elas até brigam lá na ponta com o cliente e convergem lá na ponta com o cliente, mas vai olhar lá a fibra que atende a GVT, ou o rádio licenciado que atende a GVT, o mesmo que atende a Embratel, o mesmo que atende a Oi, é o mesmo que atende a NET, e aí o provedor fica fazendo rede paralela aí. Então, por que não compartilhar? Cara, vamos continuar brigando lá na ponta? Vamos, mas vamos passar uma fibra até tal lugar, lá a gente faz um Y, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, e aí a gente leva a rede até aquela comunidade lá que não tem internet, ou leva até aquele bairro do pessoal que tem dinheiro. O rádio licenciado é a mesma coisa. A gente está vendo aí equipamentos aí de 200, 300, 400, 1 giga, e aí é possível fazer compartilhamento. Eu até concordo que nos radinhos 5 giga, aí, que era o nosso mundo até um pouco tempo atrás, e ainda é complicado de fazer swap. Mas fazer swap em rádio PDH, SDH e em fibra é barbada, senhores. Eu vou contar um exemplo prático aqui, não vou citar nomes. Em 2011, eu comecei a fazer fibra ótica em Florianópolis. Eu atualmente devo ter uns 300 quilômetros de cabo na ilha. Na época, eu procurei um provedor local de lá, que já era grandinho. A gente conversou, iniciou um debate. Para quê? Para que não houvesse a sobreposição de redes. Ok, evoluímos até um ponto. Aí eu consegui mandar a minha planta para ele e ele não me mandou a dele, ficou com medo, ficou desconfiado. Passou-se 5, 6 meses, a gente começou a conflitar em alguns clientes. Né? Aí, novamente, eu procurei esse provedor, abri um diálogo, aí era uma nova gestão que estava à frente desse provedor, não era mais o gestor anterior. Esse novo gestor foi bem mais aberto. E a gente evoluiu tanto que acabamos fundindo as empresas. Né? Esse provedor acabou sendo sócio da minha corporação. Por quê? Porque a gente entendeu que nós, brigando lá na frente pelo nosso cliente final, a gente não chegaria a lugar nenhum. Gastamos em torno de R$1 milhão colocados no lixo, porque nós sobrepomos muita rede. Né? Isso não recupera mais, se paga 2 aluguéis para a Celesc, que é o nosso maior custo hoje de postes aqui, para quem faz a infraestrutura sabe disso. Precisa-se ter 2 suportes técnicos, 2 0800, tudo em dobro, para atender os mesmos clientes, às vezes não comporta. É o que as operadoras fazem, nós também temos que ser inteligentes. Somar antes para dividir depois, não dividir antes para não sobrar nada para ninguém. Não sei se a resposta... Já é um bolo inglês, né? A gente quer dividir por 2, vai ficar os dois com fome, né? Pelo menos cada um tem que comer um bolinho, né? Mais uma pergunta, depois se o Wilson quiser complementar aí. Alguém quer fazer mais alguma manifestação aí? Ninguém? Wilson, considerações finais aí, então. Eu só queria complementar a pergunta e a resposta do meu colega Itacir, que eu já tentei isso durante vários anos
busquei muito em associações essa receita de como juntar duas empresas na mesma cidade, ou juntar dois fornecedores. E eu acho que isso é muito difícil porque o dono de provedor ele é técnico, ele tem pensamento lógico. Ou funciona ou não funciona. Tá? Se você pensar administrativamente, fazer um projeto, fazer um planejamento, demonstrar inteligência, de tentar fazer um projeto junto com o concorrente ou com uma empresa um pouco maior, só que é difícil dividir experiência. Tá? Então, eu acho que, na minha opinião, é aí que entram as associações. As associações têm que garimpar essas empresas, não vou dizer que obrigar elas a se associarem, mas buscar quantos provedores tem na cidade, fazer um questionário, fazer alguma coisa para tentar numerar o volume de clientes, o volume de equipamentos, o volume de capital humano que tem, o tipo de sistema que cada provedor utiliza, e daqui a pouco oferecer uma consultoria, ou como um mediador, ou um grupo de 2 ou 3 especialistas em resolução de conflitos, que existe isso, e tentar fazer essa mediação. Porque 2 ou 3 empresas da mesma área coexistirem, até eu vou usar as palavras do meu amigo Fabiano, ele falou no início ali, compartilhe da minha visão, certo? Mas quantos anos tu construiu essa visão? E daqui a pouco tem um cara que faz 2 anos que está no mercado, a visão dele é totalmente diferente da sua. Então é difícil hoje sincronizar essas visões. Ao meu ver, as associações teriam que promover, incentivar e tentar fazer isso. Fábio, posso fazer por uma favor, pergunta? nosso presidente. Vou perguntar como provedor mesmo, associado. Itacir, em qual momento, imagina que vocês começaram instalando antena e autenticando e esse tipo de coisa que todos nós fizemos, né? Tu também acho que já instalaste muita antena, apesar de tu querer contar, né? Mas acho que aconteceu. Em que momento, se tu lembrar assim o passado, deu aquele pulo? Eu não sou mais uma empresa familiar, que é eu e meu irmão, eu e meu sócio, e agora sou uma empresa de verdade, aí uma empresa grande. Não que não sejamos todos empresas de verdade, mas profissional, eu quis dizer. Quando tu acha que aconteceu esse pulo? Um dia deve ter amanhecido uma segunda e dizer, opa, agora mudou. O que aconteceu? O Fábio, eu quero que vocês me entendam, eu não falei para vocês aqui, para ninguém, que ninguém aqui é profissional, tá? Que vocês não são profissionais, tá? Primeiramente. Eu também venho do mercado de provedor, eu ainda tenho provedor, eu faço retail em algumas cidades, onde eu comecei, eu mantenho essa operação, até por ética e pelo compromisso que eu tenho com os meus clientes finais, tá? Eu vou manter isso enquanto eu estiver à frente da minha empresa. Tá? A gente continua instalando o Radinho 5.8, a gente continua mantendo as herbes no ar, tá? A gente continua atendendo o nosso cliente, como vocês atendem da mesma forma, no mesmo modelo. Tá? Isso foi acontecendo automaticamente, Fábio. A gente vai crescendo, nós começamos a expandir. Eu comecei com o mercado de internet, eu até à tarde na minha apresentação eu vou falar um pouco da minha empresa. Aqui eu gostaria até de não misturar muito Itac com a pauta que está sendo posta aqui, tá, Fábio? Então, eu não sei se eu poderia te responder assim, se essa resposta lhe cabe. Eu gostaria de falar da minha empresa pessoal, da Itac, no momento oportuno, que será à tarde na outra apresentação. Fabiano quer dar uma parte ali. Fabiano, o último, pessoal? Eu vou unir as duas perguntas, enfim, né? E a última resposta é incompleta do Itacir, então vai ter que ouvi-lo à tarde. Mas eu diria o seguinte, essa resposta que o colega fez, ela é difícil responder. Né? Não se tem uma fórmula de como se fará ali, naquela localidade, parcerias de negócios e etc. Eu vou ficar com o que eu ouvi do nosso colega Wilson,
E alguma coisa também do Itacir que diz muito. Eu entendo que nós temos que ter muita maturidade para chegar a este momento de fazer uma parceria local com o nosso próprio concorrente. Tem provedores e SPs com 17 anos, 15 anos, tem outros com 2, com 3, com 5. Então, nós temos que ter uma maturidade muito grande do nosso negócio e também do mercado. Esta experiência e aliado, essa maturidade aliada em experiência. Eu vejo muito o Itacir, eu acompanho há muitos anos a caminhada dele, como também do Wilson. E eu diria, Fábio, tentando responder pelo Itacir, que a experiência é algo muito importante em todos os nossos negócios. E só teve, o Itacir teve essa experiência com grandes oportunidades que teve, via associações, via a união de grupos, como foi o caso da Unotel, participando de uma Abramulti, participando das associações da própria Internet Sul, da mesma forma o Wilson. Então, eu concluiria dizendo o seguinte, temos que participar, sim, das associações, temos que fortalecer as associações. O encontro de hoje aqui é muito importante. Eu e o Fábio atuamos em operações muito próximas de cidades vizinhas. Estamos aqui um do lado do outro. Claro que temos os nossos conflitos de interesses, é natural, mas a gente pode sim conversar, a gente pode sim avançar, mas isso só vai ocorrer com muita experiência e com muita maturidade. O Fábio há pouco me disse, poxa, tu está mais calmo, tu nem é mais tão nervoso como no passado. E a gente está ficando velho e a experiência faz parte ajuda. da maturidade, é o aprendizado do dia a dia. Exatamente. Obrigado, Luciano. Palmas aos dois aí, senhores. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, Itacir. Tenho certeza que vocês contribuíram muito, Fabiano, Fábio, todos que participaram com a maturidade do mercado.